Comunicação empresarial como ferramenta estratégica de gestão. Parte 2, definindo estratégias eficazes. Essas estratégias eficazes são aquelas estabelecidas pela comunicação empresarial. Nós tomamos como referência esse autor americano, ítalo-americano, que é o Argenti, que traça 3 grandes objetivos. Vale a pena dizer, mesmo repetir, que essa aqui é uma forma bastante resumida de se pensar na questão da comunicação empresarial. Se fôssemos fazer o trabalho que vamos efetivar nesta aula pelo viés da comunicação de marketing, os procedimentos talvez fossem mais especializados, mais exigentes, mais complexos. Aqui é uma forma bastante rápida, vamos dizer, de posicionar a comunicação empresarial diante de certas demandas relacionadas à comunicação das organizações. É preciso saber que objetivos de cada comunicação, os recursos, dinheiro, basicamente, e fazer o diagnóstico da reputação o tempo todo. Qual é a reputação da empresa antes, durante e depois de uma determinada ação? Se a reputação de algum modo piora, é possível inclusive que a comunicação tenha sido equivocada ou outros problemas ocorreram durante o processo, não necessariamente de estabelecimento dessa comunicação, mas o diagnóstico da reputação, esse a todo momento tem que ser efetivado. Eu escolhi como estratégias da comunicação, como objetivo da comunicação, utilizar a ferramenta chamada propaganda, dentre as muitas à disposição do comunicador. Vamos ver aqui, nessa cadeia de comunicação, como o Roberto Correia, esse nosso autor, esquematiza a relação entre o anunciante, a empresa, e o mercado por intermédio da comunicação de marketing. Vale a pena dizer o seguinte, uma das estratégias da comunicação de marketing é a criação da campanha publicitária, que a empresa, tirante o caso daquelas instituições que têm agência de propaganda própria, chamada house, em todos os outros casos, contrata-se uma agência. Quem contrata a agência, geralmente, é o departamento de marketing. Esse comunicador empresarial, esse ator que tem, afinal de contas, e domina a relação entre aquelas 4 grandes áreas, não é? Alinhadas, integradas da comunicação empresarial, esse agente pode participar, está incluído, portanto, né, fazer parte da equipe de marketing, justamente porque ele terá essa formação, mas não necessariamente. Às vezes o comunicador, esse comunicador, é uma espécie de pivô, porque o marketing não cuida de algumas atividades que o comunicador possa atuar. O comunicador, por exemplo, pode atuar, fazer parcerias com a gestão de pessoas, uma disposição essa a qual o marketing não se lança, por exemplo. Esse comunicador, por outro lado, pode ser um relações públicas, pode responder pelo jornalismo da empresa, o jornal interno da empresa, isso também não seria uma função do marketing. Então, portanto, para você se situar nessa discussão iniciada agora, você eventualmente poderá participar dos assuntos relacionados à instituição de uma campanha publicitária. É preciso identificar com precisão o público-alvo. Sem público-alvo, toda a gente é o público-alvo da sua empresa. Qual o público-alvo de uma cadeia de lanchonetes, por exemplo, uma multinacional? São todas as pessoas? Dão preferência a determinada faixa etária? Se for assim em todo o país, e um refrigerante, e uma magazine, e uma indústria, qual o público-alvo de um determinado doce, por exemplo, de uma marca de lingerie? Claro que de um modo geral sabemos qual o público-alvo da lingerie, mas uma pergunta decisiva, dependendo da lingerie, qual é a classe socioeconômica, que é o público-alvo dessa lingerie. O mesmo vale para perfume. Os perfumes nacionais não estão no mesmo nível dos perfumes estrangeiros, sobretudo os franceses. Então, só isso, uma pincelada rapidíssima sobre a questão, ela é extremamente mais complexa, para se chegar ao seguinte: é preciso que a empresa tenha em mente esse público-alvo, conheça profundamente, com a ajuda inclusive da própria agência, e saiba qual é o seu posicionamento. O posicionamento de uma empresa é o modo pelo qual ela quer ser lembrada, é o modo pelo qual ela ocupa um lugar na sua mente. É o modo pelo qual ela promove a memorização dela mesma no âmbito do público-alvo.
Você se lembra de uma determinada empresa na hora do consumo, por quê? Porque talvez ela tenha se posicionado bem. E esse posicionar-se bem é encontrar, é situar-se como instituição, como marca, por exemplo, na sua mente. Esse é o posicionamento. Isso é tão importante que há dois autores de referência, Allrais e Truth, que dizem o seguinte: ao lado dos famosos 4 P's, o mix de marketing, produto, preço, praça é o ponto, né? Praça e promoção, promoção é propaganda, produto, preço, praça, promoção, ao lado desses 4 P's, mais um P de posicionamento. Esse P de posicionamento ocorre concomitantemente, como um processo bastante complexo, e vamos conhecer um pouco a respeito disso nesta aula. Então aqui a cadeia de comunicação, do anunciante até a agência, passando pela mídia e mercado, que nós podemos dizer aqui, essas 4 etapas. No anunciante, o que diz respeito ao anunciante, o anunciante tem que conhecer efetivamente público-alvo, conhecer seu posicionamento. Às vezes ele não conhece tão bem quanto imagina que conheça o seu público-alvo e sequer soube se posicionar. Então isso é papel da agência de comunicação. Frequentemente as agências se apresentam como agência de comunicação integrada, não apenas como agência de publicidade ou agência de propaganda. O mercado usa mais frequentemente agência de propaganda, mas com muita frequência também agências de comunicação, 360 e assim por diante. No interior de uma agência, forma clássica de uma agência se organizar, se estruturar, as agências se estruturam em 3 grandes departamentos: o atendimento, o planejamento de mídia e a criação. A mídia, obviamente, isso aqui já é um trabalho de escolha da agência, a partir de recursos, naturalmente, do anunciante. Eu só poderia utilizar determinadas mídias, obviamente, levando em conta o alto preço médio da veiculação, se eu tiver recursos para isso. Antes ainda, vale a pena dizer o seguinte: dependendo das agências, todas as agências que trabalham por FII, ou seja, uma comissão, elas têm uma participação no valor da veiculação, valor da mídia, aquilo que efetivamente é negociado com os meios de comunicação. A agência tem uma participação disso que é em torno de 10% a 20%. Muitas agências determinam de antemão que só trabalham com verbas com mínimo de X. Então isso muito também rapidamente para você saber como é que se dá o relacionamento entre anunciantes e uma agência. E afinal de contas o mercado como aí está. Então todo o empenho voltado para o mercado. As etapas são essas. A nossa campanha publicitária deverá sempre situar-se diante de um problema de comunicação a ser resolvido. Ora, esse problema de comunicação, vamos chamar assim, ou antes propriamente de pensar em problema de comunicação, nós podemos pensar em algumas situações em que se faz propaganda. Quando é que efetivamente as empresas fazem propaganda? De um modo geral, para fazer a manutenção. No caso da Coca-Cola, a Coca-Cola nem pensa em ganhar novos públicos, ela pensa antes de tudo em fazer reforço de marca, sempre a partir de um determinado conceito que também é sazonal. É um conceito, por exemplo, sempre Coca-Cola, como se falava já há bastante tempo, cada 2 anos talvez, enfim, há um conceito explorado por esse refrigerante. Então ali nós temos uma espécie de manutenção de reforço de marca. Ao caso das empresas que fazem promoção. Então a promoção é uma ação muito pontual de oportunidade. Há empresas, por outro lado, que anunciam, que fazem propaganda para demonstrar que estão com nova embalagem. O risco, na verdade, aliás, a grande importância de um anunciante que fala da nova embalagem, não é nem tanto mostrar a embalagem, assim naquele sentido, puxa, veja, nós mudamos a nossa embalagem, mas lembrar que aquela marca passa a ter uma nova embalagem. Ou seja, é um modo de dizer, senhor público-alvo, você não erre quando for me escolher, eu estou disponível agora com essa nova embalagem. Então a embalagem pode trazer algumas vantagens, como praticidade, por exemplo, ser mais moderna, ter cores mais atraentes, mais persuasivas, mas é muito importante dizer em vários momentos que se trocou a embalagem justamente para não se confundir na hora da compra. Há o caso do lançamento de produtos, lançamento ou um produto novo de uma determinada linha. Existe a outra situação que é o ganhar mercado, vamos chamar assim, o ganho de mercado.
busca de mercado por uma série de fatores, de atualizadores, de formadores. Uma empresa nunca deve mudar seu posicionamento. É sempre preferível manter um determinado posicionamento ao longo de toda a história dessa instituição. Se for mudar, é preciso pensar bastante a respeito. Al Ries e Truth escreveram 2 livros que se tornaram clássicos da área de posicionamento. Um deles é 22 Leis do Posicionamento, enfim, bastante conhecido. E este outro, você vai procurar depois da bibliografia, esse outro, de onde tiramos essas perguntas e que vão nos ajudar a posicionar, a pensar a questão do posicionamento, tendo em vista uma determinada necessidade de comunicar alguma coisa, qual o objetivo, né, de uma comunicação, e esse objetivo encontra espaço ou lança mão para ser cumprido de uma determinada estratégia, e essa estratégia é, como estou dizendo, a campanha publicitária. Que perguntas são essas? Que posição a empresa ocupa? Que posição essa empresa ocupa? Não é a gerência de marketing que deve responder a pergunta, mas o público deve responder. Só ele dirá, por intermédio de pesquisa, como vê determinada empresa. Os autores defendem que se deve penetrar na mente do público, pendurando a marca, o produto ou conceito naquilo que já se encontra na cabeça dele. Então essa ideia de pendurar a marca, então, por exemplo, voltando, que posição você ocupa, e quem deve dizer essa posição é o próprio público, por intermédio de pesquisa. O que se deseja fazer, por exemplo, uma empresa que se queira reconhecer no mercado por uma determinada palavra-chave, por exemplo, uma empresa é sinônimo de computador. É claro que para ela ser aceita como sinônimo de computador, é preciso verificar se ela está à altura dessa ambição, desse propósito. Uma coisa é você, essa empresa, achar que ela possa ser sinônimo, outra coisa muito diferente é o público achar isso. Então, os 2 autores aqui referidos fazem referência a essa situação. Que posição você quer ocupar? A lição basicamente é essa: não se tente possuir um impossível, ocupar um lugar já ocupado por outro. Vamos pensar aqui, por exemplo, se hoje alguma emissora de televisão tentasse ocupar o lugar da Globo. Tentar entrar em disputa com a Rede Globo de televisão, com todo o poder, a presença da Globo, principalmente em determinadas regiões, é tão absolutamente incisiva essa presença, a ponto de parte do público nunca tirar desse canal, manter-se fiel à Globo o tempo todo durante a programação, nem conhecer sequer parte da programação das outras emissoras. Como que uma emissora, de uma hora para outra, sobretudo, ou apenas por uma espécie de incentivo do marketing, tentará ou tentaria parecer ser a primeira em audiência, que não é efetivamente? Então, claro que não se bate absolutamente com os líderes de qualquer segmento. Não se faz isso, que é muito perigoso e geralmente não, em 100% das vezes, resulta em fracasso. Os autores insistem em chamar atenção para essa condição: não procure ocupar o lugar do outro. Serve para esse nosso exemplo aqui da emissora, como serve para automóveis, por exemplo. No caso do posicionamento de automóveis, no momento em que há uma disputa de mercado muito focada em modelos, resulta pensar também em preço, a dificuldade de posicionar um automóvel em relação ao outro, principalmente no momento que os automóveis, de um modo geral, se parecem muito, essa dificuldade é máxima e, portanto, um grande desafio da comunicação. A propaganda de automóvel, muito geralmente, utiliza a diferença na descrição de acessórios, por exemplo. O carro por dentro e por fora, mas uma demonstração naturalmente de seus acessórios. Como os acessórios, do modo geral, dependendo do modelo e do segmento do automóvel, se médio, se maior e assim por diante, como essas características são muito parecidas de automóvel para automóvel, ora, como posicionar? Quais são os atrativos? Qual, na verdade, a estratégia persuasiva
de que a comunicação precisa lançar mão. Em seguida, nós temos quem é que você tem que enfrentar. Saber responder essa pergunta significa evitar enfrentar o líder de mercado. Conforme o desafio, lançando mão de outra estratégia, você não deve se engalfinhar, dizem os autores, com os concorrentes, ao pé da letra, no texto dos autores, engalfinhar-se com os concorrentes é o principal problema de marketing. Não se deve engalfinhar com concorrente de acordo com essa lição, ou seja, quem é que você tem de enfrentar? Então, evitar efetivamente a disputa, porque a disputa pode gerar uma série de situações inesperadas e nunca se deve, na verdade, se subestimar a propaganda, a capacidade de resposta desse concorrente. A outra pergunta, você tem dinheiro suficiente? No momento em que há um excesso de comunicação no ar, no momento, sobretudo com a entrada da internet, de vários anos para cá, de mais de 20 anos para cá, o volume de propaganda na internet, as estratégias que a internet por si só lança a mão para chamar sua atenção, mais a chamada propaganda, digamos, tradicional, tudo isso ocupa tempo e a mente do público-alvo. Então, perguntar qual o dinheiro, qual o recurso que você tem, que a empresa tem em mãos, significa dizer, outra vez, que objetivos são esses e se esses objetivos poderão ser alcançados com determinada verba e se efetivamente vale a pena insistir com certa demanda, com certa estratégia. Você aguenta firme? O que é esse aguenta firme? Os autores afirmam que, com raras exceções, uma empresa nunca deve mudar seu posicionamento. Esses autores aconselham mudar as manobras de curto prazo, mas mesmo estas de curto prazo devem ter em mira as de longo prazo. Por isso, o melhor é sustentar uma estratégia básica e melhorá-la. Para continuar com o exemplo do setor televisivo, por exemplo, aqui citado, vamos pensar, por exemplo, na Bandeirantes. Se a Bandeirantes perguntasse a si mesma se ela aguenta firme uma determinada posição, um determinado posicionamento, talvez a Bandeirantes não tivesse mudado seu posicionamento tanto ao longo dos anos. Era na raiz, na origem, uma empresa muito focada em espetáculos, em shows, talvez não tenha tido recursos para manter-se nessa posição, não se sabe bem. Houve tempo em que essa emissora investiu em teledramaturgia, houve um outro tempo que essa mesma emissora dedicou todas as suas energias para futebol, paralelamente a um trabalho forte em jornalismo e nesse momento talvez o público deva perguntar qual é efetivamente a posição dessa emissora. Será que esse mesmo público, você por exemplo, sabe responder qual é a posição de cada uma das emissoras que você assiste, se é que você assiste a mais de uma emissora? Então todo esse trabalho é um trabalho de conquista da mente desse agente, dessa personagem decisiva que é o público. Então esse esforço de posicionamento acaba sendo não só um dos primeiros, mas é um esforço tal que precisa ser pensado durante todo o processo de existência de uma empresa. Finalmente, você está à altura da sua posição? A publicidade que você faz de si mesmo, perguntam os autores, combina com a posição que você ocupa? Para esses dois autores, a criatividade só tem sentido se aplicada em benefício do posicionamento. Basicamente se diz o seguinte, a empresa não deve tentar ser aquilo que ela não é. Ser moderna, quando efetivamente ela não parece moderna, ela não age como uma empresa moderna. Ser dinâmica, principalmente se o produto que entrega depende de dinamismo, de rapidez, por exemplo, de resposta imediata, dizer que é dinâmica sem ser efetivamente pode ser um grande erro. Então, o posicionamento, outra vez, posicionamento não se limita apenas, obviamente, a esse tipo de reflexão aqui referida, é uma discussão muito mais ampla. Bem por isso esses dois autores escreveram as 22 leis do posicionamento e o que se faz aqui é, antes de tudo, um convite para que você reflita a respeito e veja no posicionamento uma das questões com as quais você vai conviver
como comunicador. O Argenti apresenta a estrutura que vamos ver, essa estrutura expandida da estratégia da comunicação empresarial, a qual demonstra as demandas a serem respondidas pela empresa até obter a resposta do público, com consequente revisão da mensagem. Qual é o melhor canal de comunicação? Quem vai responder isso em grande parte vai ser a agência de propaganda, a partir, obviamente, dos recursos que você tem, que a empresa tem. Como a empresa deve estruturar a mensagem? No nosso caso aqui, com a sua ajuda, com a ajuda do comunicador, sem dúvida, participa da questão da discussão do posicionamento, por exemplo, da questão do público-alvo, de outras questões relacionadas à gestão. O comunicador pode desenvolver uma parceria com a logística? Pode sim, sem dúvida nenhuma. Esse comunicador, não querendo expandir muito o arco de ações do comunicador, mas peguemos sempre como referência as 4 áreas da comunicação: administrativa, interna, institucional e mercadológica. A área mercadológica é onde se situa a campanha, a comunicação de marketing, entre outras. Mas se nós pegarmos esse arco de possibilidades e o comunicador tiver consciência da extensão desse arco, dessa abrangência, dessa sinergia, ele certamente saberá posicionar-se não só diante das demandas, mas ter, na verdade, digamos, uma capacidade de se posicionar, antes de tudo, como um profissional capaz de responder às demandas. Uma coisa são as demandas, outra coisa, um tanto diferente, é a capacidade de responder às diferentes demandas no ambiente complexo, imbricado, tangenciado, integrado, como esse que se apresenta diariamente no dia a dia das grandes corporações. Os públicos. Quais são os públicos da empresa? Qual a sua atitude em relação à empresa e ao tópico em questão? Na verdade, a relação, obviamente, do público, em relação à empresa propriamente. É preciso sempre voltar à mesma questão. Não se pode jamais se partir do pressuposto de que sabemos todas as respostas sobre o público-alvo. Muitas das respostas percebidas ao longo de um processo, medidas ao longo do processo, muitas dessas respostas podem surpreender a empresa, o comunicador sobretudo. Isso pode ser aferido e deve ser aferido com material, com instrumental próprio, e a cada vez esse mesmo material tem que passar por revisões, por controle, necessariamente, para ver se ele não está obsoleto do ponto de vista da própria estratégia ali pretendida. As respostas do público são essas aqui elencadas. Cada público-alvo respondeu da maneira que a empresa desejava. A empresa deve revisar a mensagem à luz das respostas, o público? A resposta é quase sempre sim. Claro que sim. Se você coleta informações do público e o público não deu a resposta que se objetivava, é preciso, claro que, refazer isso, rever isso, mas não há dúvida nenhuma. E a empresa? O que a empresa deseja que cada público faça? Daí aquela questão do objetivo. O que a empresa deseja que cada público faça? Se ela está conversando com apenas um público, aumentar as vendas, será que é isso? Será ficar efetivamente... Vamos pensar aqui numa empresa que venda um aplicativo de hotel. Uma famosa empresa que trabalha com aplicativo de hotel, ou seja, vagas em vários hotéis, faz levantamento de preços. Ora, o que efetivamente essa empresa espera do seu público-alvo? O que é o público-alvo? Basicamente o público, provavelmente da classe média para cima, que viaja. Existe, é verdade, o chamado turismo popular, mas não é o foco desse agente, desse público que participa, que, enfim, vive a experiência do chamado turismo popular, com suas características, deslocamento em ônibus, aluguel por conta própria de ônibus, ida à praia, piquenique, não é isso. Na verdade, se deseja pensar, é claro, no caso de uma empresa de aplicativo de hotéis, é o público efetivamente atendido por determinados hotéis. Claro que a todo momento uma empresa desse tipo tem que pensar no tipo de resposta que o público está dando. E como é que se faz essa aferição?
pelo uso mesmo do aplicativo. Será que está suficientemente satisfatório? Será que aquele levantamento prometido, a exaustão na propaganda veiculada na televisão, será que aquele levantamento ele se realiza do modo como é anunciado? Será que os preços colocados à disposição do público são efetivos? É aquilo que se encontra no balcão do hotel efetivamente? E assim por diante. É preciso, portanto, a todo momento pensar no público-alvo. Que recursos estão disponíveis? Outra vez a questão dos recursos, do dinheiro basicamente. Qual é a reputação da empresa? Já sabemos isso, de acordo com o Argente, que é preciso a todo momento fazer essa reflexão sobre a reputação. Você já conhece um tanto sobre esse tema, ele é permanentemente um tema recorrente nas nossas aulas. E em relação a esta propriamente, eu agradeço muito a sua boa atenção, o seu carinho, o seu interesse pelo assunto. Então, até mais ver. Obrigado.